Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Hoje a gente tem um material fascinante para nossa análise, que foi até uma sugestão de um ouvinte. É um capítulo do livro A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. O capítulo se chama As Pistas de Deus. E o título, olha, já entrega o jogo. Já entrega tudo, né? A ideia aqui não é, sair com uma prova matemática, sabe? Aquela coisa de 2 mais 2 são 4, de que Deus existe. O próprio autor já diz que isso é impossível. O que a gente vai fazer é um pouco diferente. Vamos bancar os detetives. O Keller nos apresenta uma cena do crime, que é o universo, a nossa própria existência, e aí ele coloca uma série de pistas na mesa. E essa abordagem de caso cumulativo é o ponto central de tudo. É exatamente o que um advogado faz num tribunal, né? Uma única impressão digital talvez não condene ninguém, mas é a impressão digital, mais um álibi furado, mais a arma do crime. Mais o testemunho. Exato, de repente a história toda começa a fazer muito, muito sentido. O filósofo Alvin Plantinga, que é uma referência super importante para o Keller, diz exatamente isso. Ele fala que, embora não exista um argumento único que encergue a discussão, existem talvez umas 2 ou 3 dezenas de argumentos bem sólidos que, quando você junta todos, o caso se torna muito persuasivo. Perfeito. Então, vamos pegar nossa lupa de detetive e começar pela pista, mais grandiosa de todas, o próprio cosmos. O ponto de partida do Keller é o Big Bang. Sim. A ciência hoje, de forma quase consensual, diz que o universo teve um começo. Ele não é eterno, como muita gente pensava antigamente. E isso, por si só, já é uma bomba, né? Com certeza. Porque se o universo teve um começo, ele não pode ter se causado. Alguma coisa teve que dar o pontapé inicial. Exato. Esse é o argumento cosmológico na sua forma mais simples. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. E o fascinante é que essa causa, por definição, precisa estar fora do universo. Fora do tempo, fora do espaço. Fora da matéria. Porque tudo isso começou a existir com o universo. Então você está procurando uma causa que é atemporal, não espacial, imaterial e, claro, imensamente poderosa para criar tudo do nada. Isso já começa a soar bem parecido com a descrição clássica de Deus. Pois é. Mas aí vem a primeira objeção, que eu mesmo já pensei. Críticos como o Sam Harris dizem, ok, mesmo que eu aceite que uma causa iniciou o universo, por que eu deveria chamar essa causa de Deus? E principalmente o Deus da Bíblia, né? Exato, pode ser uma força impessoal, uma simulação de computador, qualquer coisa. E isso não invalida a pista. É uma ótima objeção, e o Keller encara ela de frente. Ele concorda. O objetivo dessa pista específica não é levar a gente do Big Bang direito para o Sermão da Montanha. Entendi. O objetivo é mais modesto, mas ainda assim muito profundo. É mostrar que o naturalismo puro, aquela ideia de que o universo físico é tudo que existe, tem um problema sério logo na sua origem. A evidência aponta para algo transcendente, algo além da natureza. Se o universo natural precisa de uma causa sobrenatural para existir, então a porta está, no mínimo, aberta para a possibilidade de Deus. É a primeira pista que diz, olhe para fora do sistema. Isso. Entendi. Não é um checkmate, é a primeira peça que se move no tabuleiro. Mas o autor não para por aí. Ele apresenta uma segunda pista cósmica que, para mim, é ainda mais alucinante. Ele chama de o tapete cósmico de boas-vindas, ou que os cientistas chamam de ajuste fino do universo. Assim, a ideia de que as leis da física parecem ter sido feitas sob medida pra gente. Exato. E os números aqui são de uma escala que é até difícil de compreender. Existem umas 15 constantes físicas fundamentais, sabe? A força da gravidade, a força eletromagnética. A massa do próton, essas coisas? Isso. O que os físicos descobriram é que se você alterasse qualquer um desses valores, mesmo que minimamente, o universo seria radicalmente diferente e completamente inóspito para a vida. E quando você diz minimamente, não é exagero. O autor usa a analogia de um painel de controle gigante com dezenas de mostradores. Sim, que se estendem pelo universo todo. E cada um precisa estar no ponto exato. Se a gravidade fosse só um pouquinho mais forte, o universo teria colapsado em si mesmo logo depois do Big Bang.
um pouquinho mais fraca, e as galáxias e estrelas nunca teriam se formado. Não teríamos planetas, não teríamos nada. É uma precisão absurda. Precisamente. E isso nos deixa com, basicamente, 3 explicações. A primeira é a necessidade. As constantes tinham que ser assim, mas ninguém na física achou um motivo para isso. Aparentemente, poderiam ter qualquer valor. A segunda é o acaso. Demos uma sorte cósmica inacreditável. E a terceira é o design. Alguém ajustou os mostradores. Certo, mas é aqui que o cético, como o Richard Dawkins, joga a carta mais forte dele. A teoria do multiverso. Ah, sim. A ideia é que o nosso universo é só um entre um número infinito ou quase infinito de outros universos. E se você tem infinitos universos com leis diferentes, é estatisticamente inevitável que um deles, por puro acaso, tenha a combinação certa para a vida. E nós simplesmente vivemos no universo que ganhou na loteria, porque não poderíamos viver em nenhum outro. Para mim, parece uma explicação bem razoável que dispensa um designer. Sem dúvida, é a principal alternativa ao design. Mas ela tem seus próprios problemas, sabe? Primeiro, o multiverso é por natureza uma hipótese metafísica, não científica. A gente não pode observar outros universos. É preciso ter fé para acreditar nele. Pois é. E segundo, e aqui o Keller usa uma analogia brilhante do Alvin Plantinga, imagine que você está jogando pôquer com um amigo e ele recebe um Royal Flush, a melhor mão possível. Você pensa, nossa, que sorte. Ok. Mas aí, na mão seguinte, ele recebe outro Royal Flush. E na seguinte, outro. E isso acontece 20 vezes seguidas. Teoricamente é possível. A probabilidade não é 0. Mas em que ponto você para de dizer ele é a pessoa mais sortuda do mundo e começa a suspeitar que ele está trapaceando? No segundo Royal Flush, provavelmente. Exato. A explicação "algo mais está acontecendo" se torna muito mais plausível do que o acaso improvável. Exatamente. O ajuste fino do nosso universo é como receber 20 Royal Flushes seguidos. Mesmo que existam trilhões de outros jogadores em outros universos perdendo, a precisão no nosso universo ainda pede uma explicação. Ok, então saímos do macro, do cosmos e vamos para algo mais próximo. A terceira pista que o Keller aponta é algo que a gente nem para pensar. A própria regularidade da natureza. O fato de que o universo obedece a leis fixas e matemáticas. Sim. Eu confesso que, à primeira vista, isso me pareceu um argumento contra a existência de Deus, não a favor. A ciência funciona justamente porque o mundo é previsível, né? É uma intuição comum, mas a questão filosófica é mais profunda. Por que o universo é ordenado? Por que ele obedece a leis matemáticas tão elegantes? O método científico inteiro se baseia num ato de fé. A fé na indução. A gente acredita que como o Sol nasceu todos os dias no passado, ele vai nascer amanhã. Mas como filósofos céticos, tipo David Hume, já apontaram, não há uma prova lógica para isso. É um pressuposto. A gente confia que as leis da natureza são constantes. Exato, mas não podemos provar. Então a própria ciência depende de uma fé na ordem do universo. Uma ordem que ela não consegue explicar de onde veio. E, historicamente, não é coincidência que a ciência moderna explodiu na Europa num contexto cultural profundamente cristão. Sim, cientistas como Newton, Kepler, Galileu eram homens de fé profunda. Eles esperavam encontrar um universo racional porque acreditavam que ele tinha sido criado por um Deus racional, um legislador divino. Eles achavam que podiam pensar os pensamentos de Deus depois dele. Exatamente. Um universo caótico seria muito mais provável se tudo fosse só um acidente. A ordem e a beleza matemática do universo são em si uma pista. Elas pedem uma explicação. E essa ideia da ordem me leva direto para a próxima pista, que é menos sobre a matemática do universo e mais sobre a nossa experiência interna dele. É a pista da beleza. Ah, essa é poderosa. O autor cita exemplos muito fortes, como a reação de um crítico de arte diante de uma obra-prima, ou que o maestro Leonard Bernstein sentia ao reger a nona de Beethoven. Uma sensação de que aquilo não é só bonito, mas é certo, é verdadeiro, de uma forma que a gente nem consegue explicar.
Sim, e a beleza nos coloca diante de um grande dilema. Se a visão de mundo materialista está correta, se somos, nas palavras do Bertrand Russell, só um aglomerado acidental de átomos, então o que é a beleza? Uma reação bioquímica no cérebro. Exato, um subproduto da evolução. Talvez a nossa apreciação por paisagens tenha ajudado nossos ancestrais a encontrar lugares seguros. O amor romântico seria só um mecanismo para propagar os genes. Mas isso é tão deprimente. Tira toda a magia. É como dizer que o amor de uma mãe pelo filho é só um truque da evolução para proteger o DNA. Ninguém sente as coisas dessa forma. E esse é o ponto. A nossa intuição mais profunda grita contra essa explicação. A gente sente que a beleza, a justiça, o amor não são só sentimentos na nossa cabeça. Elas apontam para algo real, que existe fora de nós. É o argumento do desejo, de Agostinho, né? Exatamente. Ele dizia que todo desejo natural que temos corresponde a um objeto real. Sentimos fome e a comida existe. Sentimos sede e a água existe. E ele pergunta: e quanto a esse outro desejo que todos nós temos? Um desejo por significado, por beleza, por justiça, por um amor que dure para sempre. Um desejo que nada nesse mundo parece satisfazer completamente. Ele diria que esse desejo é uma pista de que o objeto para esse desejo também existe. Isso. A fome não prova que vamos jantar hoje à noite, mas prova que a comida como categoria é real. Da mesma forma, nosso desejo por transcendência sugere que o objeto desse desejo, Deus, é real. Ok, vamos recapitular o caso até agora. Temos a pista de um universo que teve um começo. Temos a pista de um universo finalmente ajustado para a vida. Temos a pista da ordem da natureza. E temos a pista da nossa experiência de beleza e desejo. Parece um caso forte. Sim. Mas agora vem o argumento que tenta derrubar tudo de uma vez. O que o Keller chama de o exterminador de pistas. O exterminador de pistas essencialmente é o argumento da psicologia evolucionista. A ideia, defendida por pensadores como Daniel Dennett, é que tudo sobre nós, nossa moralidade, nossa religião, nosso senso de beleza, pode ser explicado como um subproduto da seleção natural. Explica melhor. Como a crença em Deus poderia ser um produto da evolução? Bom, há várias teorias. Uma é que a religião promovia a coesão do grupo. Tribos que acreditavam em deuses que puniam os trapaceiros cooperavam melhor e sobreviviam mais. Ok, faz sentido do ponto de vista da sobrevivência. Outra teoria é que nossos cérebros evoluíram para ter um dispositivo de detecção de agência. Era mais seguro presumir que o barulho no mato era um leão do que o vento. Essa tendência de ver propósito em tudo teria nos levado a ver um agente por trás do trovão, o GI do universo. Então, a crença em Deus não persiste porque é verdadeira, mas porque foi útil. Um bug útil no nosso software. Exato. Espere um pouco. Se essa teoria está correta, ela não se aplica só à crença religiosa. Ela se aplica a todas as nossas crenças, incluindo a crença na própria teoria da evolução. Certo? Exatamente. Se nosso cérebro evoluiu só para nos ajudar a sobreviver, e não para descobrir a verdade, por que deveríamos confiar em qualquer coisa que ele conclui? Você acabou de colocar o dedo na ferida. Essa é a contradição fatal do exterminador de pistas. Ele cerra o galho em que está sentado. Se você usa a evolução para desacreditar as crenças dos outros, você também está desacreditando a sua própria capacidade de raciocinar para chegar à sua crença. Se a razão é só uma ferramenta de sobrevivência, não há garantia de que suas conclusões sejam verdadeiras. Apenas que elas são úteis. O filósofo Alvin Plantinga desenvolveu isso em detalhes. A seleção natural se importa com o comportamento adaptativo, não com crenças verdadeiras. Isso é vertiginoso. Quer dizer que, se eu aceito essa premissa, eu não tenho mais motivos para acreditar que a ciência me leva à verdade. Exatamente. O próprio Charles Darwin, numa carta, confessou ter essa dúvida horrível. A dúvida sobre se as convicções da mente humana, que se desenvolveram a partir da mente de animais inferiores, teriam algum valor ou seriam confiáveis. Uau! Então, a tentativa de usar a evolução para exterminar as pistas de Deus acaba, ironicamente, minando a confiança na própria razão. O exterminador se auto-extermina.
É um paradoxo poderoso, e é aqui que o Keller amarra tudo. Ele argumenta que o exterminador de pistas acaba se tornando ele mesmo a pista final. O naturalismo evolucionista nos leva a uma posição em que não temos bons motivos para confiar em nossa própria mente. Por outro lado, a visão teísta, que afirma que fomos criados por um ser racional à sua imagem, oferece uma base sólida para a confiança na razão e na ciência. Faz todo sentido. É como que C.S. Lewis disse, algo que o autor também menciona. É impossível você se apaixonar de verdade por alguém e, ao mesmo tempo, acreditar que essa experiência é só uma reação química. Perfeito. No momento em que você reduz a experiência a isso, ela perde o significado. O mesmo vale para a nossa busca pela verdade. A visão teísta dá um fundamento para acreditarmos que nossas experiências profundas não são ilusões, mas janelas para a realidade. Então, no final das contas, a questão que o Keller deixa não é aqui está a prova definitiva. É algo mais sutil. Ele nos pergunta, qual dessas duas grandes narrativas explica melhor o mundo que vemos e experimentamos? A que diz que tudo é um acidente e nossas mentes não são confiáveis? Ou a que diz que há um propósito, uma mente por trás de tudo? Exatamente. Qual visão de mundo tem um poder explicativo maior? Qual delas consegue dar conta de forma mais coerente do Big Bang, do ajuste fino, da nossa sede por beleza e do fato de que conseguimos ter essa conversa? A proposta de Keller é que quando todas as pistas são colocadas juntas na mesa, a história que inclui Deus não só faz mais sentido, como é a que nos permite fazer sentido de todo o resto. É uma reflexão muito poderosa. E nós apenas arranhamos a superfície. Na nossa próxima análise, vamos continuar a explorar este livro, mergulhando ainda mais fundo nessas questões. Deus abençoe todos os ouvintes.